1 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 13. Todos que acharam, digam amém. Texto que diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Cristo Jesus. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente, mas vós na vossa ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Curve sua cabeça, põe a sua Bíblia sobre o seu colo, em nome de Jesus. Pai de amor, nesta hora queremos glorificar o teu santo nome, Senhor. Queremos te engrandecer e te louvar por tudo aquilo que o Senhor tem revelado a cada um de nós. Como é bom, Senhor, saber que o Senhor tem confiado a nós nesse tempo algo extraordinário. E nesta hora, a tua palavra, Senhor, ela foi dita, ela foi mencionada, foi lida. Nós iremos partilhar um pouco daquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Que o Senhor esteja na condução de tudo aquilo que for dito aqui, que traga edificação para as nossas vidas, crescimento, que venhamos amadurecer ainda mais através daquilo que for compartilhado nesta noite, que os nossos corações estejam como uma terra preparada para receber a boa semente, que é a tua palavra, e que por si própria é digna de toda aceitação. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, queridos, acabamos de ler um texto fenomenal e que Pedro, ele iniciando esta carta, ele começa relatando para aquela igreja. Ele já diz ali no início para quem está sendo inscrito, a igreja da Galácia, da Ásia. Ele começa discursando acerca do destino, do endereço dessa carta, às pessoas a qual ela estava sendo designada. Ele também deixa uma grande saudação a respeito de tudo aquilo que nós alcançamos através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, todos os benefícios que Ele entregou para cada um de nós. E quando lemos esse texto, é um texto que dimensiona a grandeza de amor do nosso Deus. Em todo tempo, quando lemos a Bíblia, até na correção, nós vamos ver Deus trazendo para si aqueles que se distanciaram, porque o amor dele vai sempre ser demonstrado dessa forma, trazendo o homem para perto, trazendo o homem para uma vida de proximidade, como nós declaramos aqui nessa canção. Vivermos nos aproximando e nos aprofundando acerca de quem Ele é e daquilo que Ele vai fazer. E no texto que nós acabamos de ler, Pedro, ele muda um pouco o discurso, mas dá uma orientação acerca de algo que a igreja, ela se iniciou e se fundamentou vivendo dessa forma. E que de tempo em tempo, querido, de geração em geração, isso não pode ser perdido. É a característica, é uma essência da igreja do Senhor. É a vida de santidade. E entendermos a importância de vivermos uma vida nesse modelo vai nos ajudar a entender quem nós somos, aquilo que nós estamos para fazer aqui, aquilo que Ele nos determinou que nós realizemos como um propósito de vida. Uma vida de santidade é algo que vai nos custar muito, ou melhor, vai nos custar tudo. Mas para quem já entendeu aquilo que Deus tem determinado para a sua vida,
É um valor que vai ser pago com muito sacrifício e muitas das vezes com dores, mas vale a pena. Por quê, queridos? Não podemos nos permitir ser levados por apenas aquilo que acontece, o contrário da expectativa do nosso coração, e vivermos da mesma forma. E Deus, Ele tem nos chamado nesse tempo para vivermos uma vida de santidade. Para quê? Para que nós nos tornemos homens, mulheres, jovens, para que a nossa geração consiga marcar, impactar esse tempo de uma forma extraordinária. E a santidade, ela vai nos conduzir a essa aproximação de Deus. Ela vai nos fazer nos despir da antiga natureza e agora trilharmos em uma nova caminhada, de acordo com aquilo que Cristo nos orientou a viver, tendo o Senhor como modelo, como um padrão, e não tendo Ele apenas como um modelo, mas tendo a sua presença dentro de nós. Quando nós nos dispusemos a viver uma vida de santidade, nós não estamos seguindo apenas o modelo que Cristo determinou, mas nós estamos trazendo a presença dele para dentro de nós, de forma viva e eficaz. E o que eu acho mais lindo em tudo isso, querido, é que os sentimentos dele começam a fazer parte da nossa vida. Os desejos dele começam a ser os nossos desejos. A forma que ele pensa começa a se tornar a forma a qual nós pensamos. E nesse tempo, Deus tem nos chamado a viver uma vida de santidade, porque nós estamos aqui para causar impacto, fazer com que o reino de Deus seja proclamado e reconhecido de uma forma positiva, querido. E eu queria tratar sobre alguns aspectos que a vida de santidade vai nos conduzir a viver nesse tempo, querido. Viver uma vida de santidade, ela vai gerar uns sentimentos em nós e vai nos trazer benefícios, e muitas das vezes também, queridos, não vamos ser bem-quistos ou bem recebidos em algum lugar. Mas o nosso coração precisa estar totalmente inteirado e apaixonado com aquilo que Deus vai fazer através de nós. E uma das características, querido, que o homem passa a ter quando ele, se aprofunda dentro desse processo de uma vida de santidade é a coragem. Nesse tempo que nós temos visto, não é homens com ausência de coragens. Nós temos visto homens ou pessoas distantes de uma vida de santidade, porque a santidade, ela vai sempre nos impulsionar, ela vai sempre nos encorajar a ver a vontade de Deus sendo estabelecida. Não importa quais sejam as circunstâncias, não importa o que esteja designado de acordo com o conceito humano, a santidade, ela vai gerar no nosso coração essa coragem, essa vontade de ver as coisas de Deus avançando, as coisas de Deus prosperando. E lembrando, queridos, coragem não é a ausência de medo, mas é ter esse controle em meio a momentos difíceis, momentos de pressão. Algumas pessoas declaram que a coragem é a firmeza de espírito. É você estar diante de uma situação de confronto ou difícil, mas não ser dominado pelo sentimento de medo que te faz recuar. E quando eu olho para a palavra de Deus e paro para pensar em uma atitude de coragem, eu me lembro de um jovem chamado Davi. O povo de Israel, queridos, estava em uma batalha contra os filisteus. E quando eles se preparam para guerrear contra aquele povo, se apresenta um soldado, um guerreiro, que era diferente. A sua postura, as suas características assustava
Todos nós conhecemos um pouco da história de Davi e o gigante Golias. E é esse sentimento, queridos, que nasceu no coração de Davi, que eu oro todos os dias para que venha nascer no meu coração. E que possa nascer também no coração da igreja nesses dias. E a vida de santidade, de aproximação com o Senhor, vai nos conduzir a isso. A Bíblia vai nos dizer que há 40 dias, aquele gigante, aquele homem que era de uma estatura diferenciada, afrontava o povo e ninguém se prontificava a encarar. Aquela batalha estava prestes a ser perdida, querido, porque qualquer um daqueles homens que se levantassem para guerrear contra aquele gigante, eu acredito que talvez iria por impulso, porque já há 40 dias, imagine um homem gritando e perguntando se não havia homens valentes ou corajosos no arraial do reino de Israel. Então agora, todos aqueles homens parados ali, já há 40 dias, ninguém se posiciona, ninguém se mobiliza, ninguém se dispõe a encarar. E Deus traz um jovem, ou melhor, comparado às características de guerra, um menino, querido, mas cheio de coragem no seu coração. E entenda, a santidade, ela vai trazer para o seu coração um encorajamento para lutar ou para guerrear as causas do reino. Porque enquanto aquele gigante afrontava, não era apenas o povo que era envergonhado, mas também o seu Deus. O Deus de Israel, a nação de Israel, há 40 dias sendo afrontada, e ali não se levantava um homem corajoso. Mas Deus, como naquele tempo, vem nos surpreendendo, e Ele está levantando nessa geração jovens, homens, mulheres com seus corações tomados por um sentimento e um desejo de santidade, e que serão encorajados para enfrentar os gigantes que tentam se mobilizar para paralisar aquilo que Deus está fazendo nesse tempo. Eu acredito que nesse tempo está se levantando os Davis, que já foram ungidos, não estão exercendo ainda a realidade ou a grandeza daquilo que Deus os chamou para viver, mas já tem uma unção no seu coração, que lhe dá encorajamento e força. E nós sabemos o resultado daquela batalha, querido. Davi se prontificou, e numa estratégia, e apenas com uma ação de coragem, Deus o capacitou. E aquele gigante, que há 40 dias afrontava aquele povo, afrontava a nação de Israel, foi envergonhado, teve a sua cabeça arrancada fora, porque se levantou um homem, ou melhor, um menino, disposto a lutar uma causa que não era apenas só sua. Eu acredito, queridos, que o benefício que usufruiria quem derrotasse aquele gigante, motivou sim Davi pelejar contra ele. Mas quando nós analisamos o contexto dessa história, Davi, ele se dispõe com o coração tomado de uma coragem e declara: quem é esse incircunciso para tentar envergonhar o exército do Deus vivo? É esse sentimento de coragem que a santidade traz para os nossos corações nesse tempo. É esse sentimento de ver a causa do reino de Deus avançando que a santidade traz para cada um de nós. Outro ponto, querido, também de suma importância, que a vida de santidade vai nos conduzir a viver, é o inconformismo. O inconformismo, ele começa a tomar o nosso coração. Se acende em nós um desejo, sabe, de não ver as coisas funcionando da forma errada como se fosse normal.
E Deus, Ele também está levantando nesse tempo uma geração com esse sentimento, com esse desejo no seu coração, querido. Por quê? Porque temos visto hoje, até mesmo dentro das igrejas, em alguns lugares que se declaram, espirituais, as coisas acontecendo de uma forma contrária àquilo que Deus estabeleceu, coisas acontecendo contrariando os princípios daquilo que Deus estabelece através da sua palavra. Entenda, querido, o inconformismo, muitas das vezes, ele será tomado como uma ação de amor, para que as coisas de Deus não seja levada ou feita de qualquer forma. Quer um exemplo disso? Certa feita, Jesus entrando no templo, e quando ele chega naquele lugar, ele se depara com os cambistas, vendendo sacrifício na porta do templo. Um sentimento de amor, querido, causou ira no coração de Jesus, e Jesus se levanta totalmente inconformado com aquilo que estava acontecendo. Ele vira a mesa dos cambistas e declara algo que impacta a nossa vida e nos impulsiona a viver essa vida de santidade, buscando a presença do Senhor de forma intensa. A minha casa será chamada a casa de oração. Existe um padrão, querido, e um modelo que precisa ser seguido, e não é de qualquer jeito, não é do jeito a qual nós determinamos no nosso coração. E nesse tempo se levantará uma geração de homens e mulheres jovens, pessoas inconformadas, com o mesmo desejo e com o mesmo sentimento que houve no coração de Cristo, quando chegou naquele ambiente e viu que as coisas estavam sendo feitas para o benefício próprio de cada um, mas não de acordo com o modelo que Deus determinou. E é isso que Ele está nos conduzindo a viver nesse tempo. É isso que Deus está nos direcionando a alcançar, querido. Porque a vida de santidade, sem encorajamento e inconformismo, ela vai nos fazer viver um evangelho vazio. Um outro sentimento e uma ideia que nasce no nosso coração, quando nos aproximamos de Deus e levamos uma vida de santidade, é esse desejo de vivermos uma revolução. Então, para entendermos e andarmos alinhados, o primeiro ponto é encorajamento. Segundo, inconformismo. Terceiro, sentimento de revolução. A nossa mente precisa ser uma mente revolucionada. E hoje em dia tem se pregado que precisamos dar uma volta, ou precisamos ter um movimento de 360 graus, mas a verdade é que Deus está nos chamando a viver um movimento de 180. Porque se fizermos esse movimento de 360 graus, nós voltaremos ao mesmo lugar. E parece que é isso que tem acontecido nos nossos dias. Não adianta nada, queridos, virmos para cá, estarmos nesse ambiente, levantarmos as nossas mãos, desejarmos algo mais intenso e maior da parte de Deus, e não nos aproximarmos dele em uma vida de santidade. O sentimento de revolução que vai nascer no nosso coração, talvez seja um sentimento passageiro que vai durar apenas mais um tempo. Mas esse é o tempo, queridos. Esse é o tempo onde mais do que nunca Deus vai levantar homens e mulheres revolucionários. Homens e mulheres cheios de coragem
e homens e mulheres inconformados. Foi assim no passado, tem sido assim de geração em geração e vai continuar sendo. Lembro-me de um período onde está relatado na Bíblia, onde um sacerdócio que estava estabelecido estava totalmente desaprovado e fazendo tudo contrário à vontade de Deus. E entenda, queridos, num tempo onde sacerdócios são rejeitados por aquilo que Deus quer estabelecer, Deus vai levantar homens e mulheres que vai ouvir a sua voz e vai trazer uma revolução para o ambiente onde eles estão. E é isso que nós precisamos entender nesses dias. O sacerdócio de Eli estava totalmente desaprovado. Os seus filhos faziam o que queriam. Eli não se levantava num posicionamento firme para revogar algo ao contrário do que aqueles homens faziam. E o que me chama a atenção, queridos, é que o menino Samuel crescia num tempo muito semelhante ao nosso, aonde pessoas ou as coisas tentam exercer papel de influência sobre nós, mas a vida de santidade, ela vai nos fazer entender quem nós somos e o que nós estamos fazendo aqui. Porque eu sempre me perguntei e me questionei, como Samuel cresce e se desenvolve no meio de um sacerdócio desaprovado, mas não se corrompe. E é algo muito semelhante ao que nós vemos nos dias de hoje. As mídias sociais, elas tentam nos influenciar, pregam-se para nós um evangelho barateado, e é até bom aproveitarmos isso, queridos. Estamos hoje aqui, onde comemoramos o Dia da Bíblia, e muitas pessoas são tomadas ou são levadas por esse evangelho barateado, onde Deus vai nos dar tudo, onde Deus vai nos fazer tudo. Somos influenciados não apenas a levarmos a uma vida de pecado como se fosse normal, mas também somos influenciados a vivermos esse evangelho barateado. O evangelho da hipergraça, aonde Deus vai nos dar tudo, Ele vai fazer tudo a nosso favor e nós seremos os queridinhos de .com.br. É assim que tem sido, querido. E o grande problema disso tudo é que viemos para cá. Eu não me canso de dizer isso, queridos. E enquanto eu tiver a oportunidade, vou dizer. Isso aqui é apenas uma pequena porção daquilo que nós podemos desfrutar. Esse ambiente de adoração, queridos, é apenas um lugar onde somos ainda mais impulsionados. Porque a verdade dos nossos ambientes de guerra serão vividos lá fora. E se nós não aprofundarmos o nosso coração e a nossa vida na palavra, nós viveremos um evangelho onde nós até cresceremos, mas árvore que cresce sem fundamento, qualquer vento que bate o derruba. Pare para pensar, queridos. Eli não se movia, Ofni e Finéias se corrompia, e não era sozinho, levava todo um povo a uma vida de distanciamento da presença de Deus. Mas o menino Samuel ia crescendo e se desenvolvendo todos os dias perante o Senhor. É esse conceito de vida cristã que me motiva todos os dias, querido. É de acordar pela manhã. Eu fico imaginando como foi o momento da vida de Samuel, quando ele estava pronto para tirar um momento de sono e ele ouve uma voz.
E queridos, fazer a diferença num tempo de escassez é algo extraordinário, porque a Bíblia diz que já há algum tempo Deus não se revelava ao povo, mas Deus viu no coração de alguém esse sentimento e um desejo de revolução, e aquele menino cresce, se desenvolve, ouve a voz de Deus. Algo muito semelhante ao que nós vivemos hoje. Quando falamos de se corromper ou de se perder, até mesmo dentro da igreja, querido, quando paramos para pensar nisso e tiramos uma porcentagem, estamos cansados de ouvir isso aqui dentro e até mesmo lá fora. As pessoas falam, é um número de pessoas pequenas que não se corrompem, que não se perdem. É a minoria que leva uma vida cristã a sério. Mas o que nós precisamos viver nesse tempo é a realidade de sermos essa minoria, de sermos essa menor parte. No meio daquela nação, Deus precisou de o povo que foi com a Arca da Aliança para uma batalha e perdeu a guerra, foi o mesmo povo que agora, doutrinado e numa vida de santidade, volta contra o mesmo povo e vence uma guerra. Por quê, queridos? Havia acontecido uma revolução. E esse é o tempo. Esse é o tempo, queridos. Em todo ambiente que houver sacerdócios desaprovados, Deus levantará Samuéis que vão trazer revolução e vão trazer o povo de volta à adoração. Esses dias eu ouvi uma frase que impactou a minha vida, porque viver uma vida e seguir um modelo de santidade vai nos custar, queridos. Mas Deus, Ele está fazendo isso nesse tempo. Ele tira o sono de alguns para que outros possam descansar. Ele tira o sono de alguns para que outros possam descansar. Então entenda, queridos, viver uma vida de santidade é você se gastar e se doar intensamente, mas o maior beneficiado disso tudo será aqueles a quem você alcançar. Esses serão os maiores beneficiados. Porque, para fecharmos e concluirmos, a vida de santidade, ela vai nos conduzir ao senso de propósito, a entendermos a realidade daquilo que nós iremos realizar aqui na terra, queridos. Não podemos mais viver perdidos. Não podemos mais andar, queridos, sendo levados por ventos de doutrinas. Não podemos mais permitir com que a nossa vida seja conduzida para onde o vento sopra. Gosto muito do que Pedro escreve lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. E esse é um dos versículos que sempre trouxe cura para a minha vida. Sempre trouxe senso de propósito para a minha vida. Olha o que ele diz a respeito de cada um de nós. Coloca aí para mim, João, 1 Pedro. Mas vocês, porém, são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse versículo nos demonstra o quanto Deus conta conosco e o quanto Ele quer nos ver
fluindo nesse tempo, querido. A oração do Pai Nosso, todas as vezes que eu leio, ou normalmente no futebol a gente faz muito isso, né? Antes da partida a gente ora o Pai Nosso. Todas as vezes que eu leio, menciono ou ouço, o que mais impacta a minha vida é quando declaramos: seja feita a tua vontade, aqui na terra como é nos céus. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é nos céus. Porque isso não quer dizer, queridos, que Deus vai se figurar novamente e vai vir estabelecer o seu querer aqui na terra. Não, não é isso. Todas as vezes que eu leio, seja feita a sua vontade, aqui na terra como é nos céus, eu entendo que eu preciso alinhar a minha vida para que o reino de Deus se estabeleça aqui na terra como é nos céus, através de mim. É por isso que Pedro declara: sede santos como eu sou santo. É a santidade de Deus fluindo dentro das nossas vidas. E qual foi um dos maiores propósitos que Jesus veio para estabelecer aqui na terra? Foi a vontade do Pai. É a vontade do Pai sendo feita na terra como é nos céus, através do homem, querido, através de cada um de nós. E precisamos entender e esclarecer isso na nossa cabeça, para estabelecermos a vontade de Deus aqui na terra como é nos céus. É preciso viver uma vida de santidade. Santidade é o padrão, é o modelo e sempre será daqueles que desejam ser instrumentos, canais de bênção, ser um modelo, ser na verdade aqui na terra o que Deus os chamou para fazer. Quer ser luz? Quer anunciar as grandezas? Viva uma vida de santidade. Quer ser uma referência nesta geração? Viva uma vida de santidade, querido. Lembre-se, a santidade não vai te conduzir apenas a viver um modelo a qual Cristo estabeleceu que nós devíamos viver. A santidade vai trazer para dentro de nós a presença daquele que é o nosso maior modelo, a nossa maior referência. Então entenda, queridos, quando você se permite viver, quando nós nos permitimos viver dessa forma, é como se aquele discurso lá de Apocalipse 3 estivesse acontecendo dentro de nós. Eis que estou à porta e bato. E o Senhor quer entrar dentro de nós, a partir do nosso posicionamento, a partir do desejo que nasce no nosso coração, de vivermos uma vida de santidade. Ei, líder de célula, quer fluir de uma forma mais plena? Esse é o padrão. Ei, líder em treinamento, quer fluir de uma forma mais plena? Esse é o padrão. Você que está se preparando ou sonha em ser um líder de célula, esse é o padrão. Você que quer viver o extraordinário de Deus aqui na terra, esse é o padrão. Você que quer ser canal de bênção para outras pessoas aqui na terra, esse é o modelo, esse é o padrão, não há outro. É por isso que Jesus declara: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus viveu um modelo de vida e um padrão, queridos, que está
dentro dessa realidade, desse conceito de vida que nós precisamos viver. Sim, nós entendemos e sabemos que a santificação ela se dá por um processo. Mas como nós declaramos aqui, se queremos ir mais fundo, se queremos estar mais perto, se queremos nos encontrar com Ele no secreto, precisamos aprender nesse tempo a renunciar às nossas vontades, abandonar aquilo que a nossa vida nos leva a viver e vivermos essa realidade do versículo 15. Pelo contrário, assim como é santo aquele que vos chamou, tornei-vos também santos, mesmos em todo o procedimento, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. A vida de santidade, querido, vai nos levar a acreditar em tudo aquilo que Deus tem para fazer. A vida de santidade vai nos fazer crescer e evoluir na nossa fé. Às vezes eu paro e penso, para que se gastar tanto dessa forma? Para que se doar tanto? Existem palavras proféticas, queridos, que fluem através de uma vida de santidade. Você já parou para pensar? Olha o nosso bordão: há esperança para o seu futuro. Há esperança para o seu futuro. Mas se depare com a realidade a qual nós vivemos. Se depare com a realidade. A vida de santidade ou de santificação vai fazer com que essa palavra profética se torne uma verdade. A esperança para o nosso futuro, porque Ele confiou em nós, Ele acredita em nós. Ele confiou que cada um de nós pudéssemos levar uma vida de santidade, querido, intensa com Ele. Foi por isso que Ele se entregou na cruz do Calvário. Ele olhou para cada um de nós e viu em nós capacidade e condição de vivermos isso de uma forma plena.